1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 em diante, página 188, já no final da sua Bíblia. Essa carta Paulo escreve a primeira carta para a igreja na cidade de Corinto. A intenção dele no capítulo 15 é falar sobre morte e ressurreição. 1 Coríntios 15, 13 em diante. A palavra eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Vamos tentar abrir esse microfone aqui. Um, dois, três. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, deveremos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, na obra do Teu Santo Espírito em nós, para a glória do Senhor. Sem a ação espiritual do Senhor em nossos corações, nós não entenderemos a Tua palavra. Mas se o Senhor agir com graça e misericórdia sobre os nossos corações, se o Senhor nos der esse presente nessa manhã, sairemos daqui entendendo aquilo que o Senhor mesmo desejava falar a toda a Tua igreja, de maneira completa. E é isso que nós pedimos. Fala, explica-nos, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa carta é nossa. A primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, ela trata de assuntos que são nossos, do século 21. É impressionante. A carta fala sobre conflitos familiares, muito atual. A carta fala sobre conflitos pessoais, como eu devo viver meus amores e decepções, meus sonhos, projetos e frustrações. A carta fala sobre conflitos espirituais e eclesiásticos, a vida dentro da igreja. A carta fala sobre amor, com uma grande expressão. A carta explica a importância do amor. A carta fala sobre alegrias e tristezas, comidas e bebidas, festas e dias de dores. A carta fala sobre a nossa vida. E ao encerrar a carta, o apóstolo Paulo conduz o pensamento para a morte. E o que acontece quando alguém morre e fala sobre a vida eterna, a vida futura. Então, a carta abrange o começo, nossos conflitos de vida, o fim da nossa existência e o que acontece depois dessa existência aqui. Por isso essa carta é tão completa, porque ela fala sobre o sentido da vida. Não é uma carta qualquer. Ela conduz passo a passo, pela obra do Espírito Santo, o raciocínio dos seus leitores ao versículo 19. Eu diria que o versículo 19 é o texto-chave, o versículo-chave mais importante para a compreensão da intenção, da direção, do grande intento do Espírito Santo. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, olha o versículo 19. O versículo 19, página 188 para quem fechou, né? Mantenha aberta. O versículo 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir isso juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não tem como escapar da espiritualidade. Algumas pessoas dizem que espiritualidade é uma regra moral, apenas.
E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão se levantando contra toda a regra moral. Espiritualidade vai além disso. Mas se nós fôssemos usar apenas a regra moral, eu gostaria de citar um grande teólogo, brincadeira, tá? Ariano Suassuna. Um grande escritor brasileiro, um grande pensador. Mas Ariano Suassuna não era teólogo, mas era cristão, professava fé em Cristo. Apesar de não ser da nossa igreja. Mas não é só a nossa igreja que leva pessoas ao céu. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não é? A palavra do Senhor vai além daquilo que a gente imagina. Também não estou dizendo que ele foi para o céu ou não, porque não cabe a mim julgar a vida de ninguém. Mas ele professava uma ética cristã, e isso é interessante, porque ele foi professor da universidade por 30 anos. E um dia os alunos falaram para o Ariano Suassuna o seguinte, essa citação está no livro dele, chamado A Moral, página 272, editora José Olímpio. Um dia os alunos disseram para mim o seguinte, diz o Ariano Suassuna, não existe mal na arte. A arte, ela está livre de qualquer regulação moral. A arte, para ser pura, não pode ter um regulador moral. Aí diz o Ariano Suassuna, tá bom. Então eu quero que vocês defendam a seguinte afirmação. Aí diz ele, vocês acham justo entregar aos adolescentes uma obra literária escrita por um grande artista de personalidade doentia e criminosa e que difundisse entre os seus leitores a ideia de assassinar brutalmente crianças como forma de prazer? Aí ele diz, sempre que eu colocava o problema de tal modo, eu vi os estudantes recuarem, horrorizados do amoralismo que tinham afirmado de início. Sempre. Ah, não, aí não. Ah, então existe uma necessidade de um regulador moral, mesmo na arte. Existe uma necessidade, e essa é a proposta do Ariano Suassuna, de pensarmos a vida um pouco mais seriamente. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele conduz a carta à igreja de Corinto sobre conflitos pessoais, perdão, crise, sonhos, projetos, amor, ódio, perdão eclesiástico, vida teológica. Ele vai conduzindo as pessoas. Mas aí ele diz, vamos além. Nós vamos morrer. E aí? Um dia isso tudo vai passar. E aí? E uma das características de ficarmos um pouco mais velhos é que a gente percebe que a vida passa rápido. Quanto mais velho a gente fica, mais rápido a gente percebe que a vida passa mais rápido. Puxa vida, como passou rápido. Ontem mesmo eu recebi uma foto das minhas ex-ovelhas, falando assim, encontro da antiga mocidade da igreja do setor sul. Quando eu recebi a foto que eu olhei, todos casados, né? Todos profissionais, já lá com seus 30 e tantos anos, que eu olhei e falei, meu Deus, eu lembro desses meninos todos trocando os dentes. E já falei logo, Cris, você está ficando velha. Né? É impressionante. Né? A gente olha e fala, não é possível. A vida está passando muito rápido. E Paulo diz, verso 17, e aí? A nossa esperança se limita apenas a essa vida? Somos os mais infelizes. No verso 17 ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Toda a nossa esperança está na ressurreição de Cristo Jesus. Nossa vida caminha para esse encontro com Cristo. Nossa vida caminha para o encontro com Deus, o grande encontro, o encontro final. Não adianta tentar dourar a pílula, não adianta imaginar que isso não vai acontecer, vai acontecer. Porque toda a nossa história caminha para esse grande encontro. E Paulo diz, se nós limitamos a nossa vida apenas à perspectiva terrena, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E se alguém acha que a sua vida se limita apenas a essa vida, ele não crê na ressurreição. E se nós não cremos na ressurreição de Cristo, o cristianismo é apenas um regulador moral. E se o cristianismo é apenas um regulador moral, nós estamos limitando a grande beleza da fé, que é ir além do visível. Daí,
Ele diz que toda a esperança do cristão tem que estar na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é ponto central da nossa existência. Tudo o que fizermos, tudo o que pensarmos, tem que passar sempre pela ótica da vida eterna. Sempre. Primeira coisa, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz aí, e nós já analisamos isso, que o nascimento de Cristo, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, ele diz isso do primeiro versículo até o 4, não foi obra do acaso. Já estava predito nas Escrituras. Já estava predito nas Escrituras, que Jesus iria nascer onde nasceu, na família que nasceu, que iria iniciar seu ministério, que seu ministério ia ser assim, assado, e que ele iria morrer ao terceiro dia, ressuscitar, morrer ao terceiro dia, ressuscitar. Não existe absolutamente surpresa nenhuma. Milênios e por milênios, profetas falaram exatamente o que Cristo iria passar. E ele enfrentou tudo. Ele cumpriu tudo, segundo as Escrituras. As Escrituras tão criticadas, mas que eu quero hoje convidar você a comprar a revista Veja, que está nas bancas hoje, e ler a reportagem central da revista Veja dessa semana, e eu quero ver o resultado dela semana que vem, porque a reportagem central está dizendo que as Escrituras, segundo as Escrituras, todo ser humano veio de Eva. As universidades americanas, os institutos que analisaram o DNA, chegaram a essa conclusão, está na revista de hoje, nas bancas. Várias páginas. E aí? E agora? A Bíblia diz que quando os profetas não falam, até as pedras clamam, né? E agora? Há 3 anos atrás, eu disse nesse púlpito, que esse estudo tinha saído nas revistas científicas norte-americanas e que tinha sido escondido. Pois 3 anos depois está vindo à luz. Pode pegar as gravações que você vai ver. E agora? O DNA prova que todo mundo veio, e sabe o que eles estão dizendo? O nome da pessoa, Eva. E aí a reportagem inteira fica discutindo sobre a questão bíblica. E agora? Tudo está nas Escrituras Sagradas. A ressurreição de Cristo não é uma invenção, não é um mito, é um fato histórico. Lee Strobel, escrevendo sobre isso, fala sobre a historicidade. Quem é Lee Strobel? Lee Strobel é um mestre em Direito pela Universidade de Yale, ateu por muitos anos, por 13 anos foi um dos jornalistas mais consagrados do Chicago Tribune. E Lee Strobel, esse homem ateu, um dia chega em casa e a sua mulher converteu ao cristianismo. E ele entra em crise. Ele passa 1 ano pesquisando uma maneira de derrubar o cristianismo. E tem encontros com os maiores teólogos e pastores dos Estados Unidos, escrevendo um livro questionando a fé cristã. E ao final de 1 ano ele está batizado e convertido ao cristianismo. E o livro se chama Em Defesa de Cristo. Não tem como fugir da autenticidade do Evangelho, do impacto do Evangelho, da mensagem da ressurreição de Cristo Jesus. Não tem como. Isso é um fato tão histórico que mais de 500 pessoas que foram ao enterro de Cristo o viram depois ressuscitado, diz o texto. Então, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, tendo um fato histórico, consagrado, comprovado da ressurreição do profeta, do grande homem, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, conforme as Sagradas Escrituras, nós somos míopes espirituais e precisamos consertar a nossa miopia. Diz Calvino, usando os óculos da Escritura Sagrada. Calvino foi o teólogo da igreja presbiteriana, né? Verso 11 a 18. Então a ressurreição de Cristo é o ponto central da nossa pregação, diz o apóstolo Paulo, a partir do verso 11 em diante. É o que nos diferencia de religiões não cristãs, ou que se dizem cristãs, mas que na verdade não são. E aqui não cabe críticas, mas apenas estabelecer diferenças. O cristianismo fala de ressurreição, não fala de reencarnação. A Bíblia não usa essa palavra, fala de ressurreição.
A Bíblia não fala sobre sono eterno, que a pessoa vai ficar dormindo, apesar dos adventistas, testemunhas de Jeová, mormons acreditar nesse tipo de coisa. Nós não. Nós acreditamos naquilo que Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe essa coisa de que alguém morre e fica dormindo, esperando. Cristo falou que a alma entra imediatamente na presença do Senhor e começa a desfrutar das maravilhas de estar a alma na presença do Senhor. É imediato, é um abrir e fechar de olhos. Por isso, versículo 32, o apóstolo está preocupado, e ele diz que quando nós perdemos essa percepção, essa visão da vida espiritual, da ressurreição, da nova vida em Cristo Jesus, nós vamos lutar em vão. Paulo diz isso. Será que em Éfeso eu lutei à toa? Porque se os mortos não ressuscitam, então vamos comer, olha o que diz o verso 32, vamos comer e beber, e amanhã nós vamos morrer mesmo. Aí ele diz, não faça isso, porque, verso 33, não vos enganeis, porque esse tipo de conversação é inútil, é má conversação, e ela corrompe o bom costume. Então ele diz que nós precisamos apelar para o equilíbrio espiritual. Olha o que diz o versículo 34, tornai-vos, tornai-vos, essa é a ideia, volte à sobriedade. A palavra grega, porque esse texto foi escrito em grego, a palavra grega usada aqui é a palavra ekenefate, sobriedade. Ekenefate é deixar de estar intoxicado por algo comum ao ambiente, e que você foi sendo levado pelo ambiente e foi sendo intoxicado por ele. Essa é a palavra que no português está escrito sobriedade, mas no grego essa é a palavra. É uma palavra muito inteligente, muito séria. Porque ela diz, dentro do contexto, que você se assenta numa roda de pessoas que não pensam na eternidade, que não levam a sério o seu encontro com Cristo, e elas começam a ficar intoxicadas de um raciocínio hedonista, existencialista. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, e abandona a sua fé e a sua jornada com Cristo. E você vai sendo intoxicado desse raciocínio, e começa a viver longe de Deus, dos bons costumes, começa a se distanciar do Senhor, da vida da comunhão da igreja, da meditação da palavra, da vida de oração. Você começa a ficar intoxicado, e Paulo diz assim, tornai-vos à sobriedade. Para de se deixar ser intoxicado. Diga não a isso. Volte. Por quê? Porque você pode começar a perder no coração a alegria da vida eterna. Versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo é a nossa maior esperança. Ela faz com que o nosso coração se encha de alegria, senão nós vamos ser os mais infelizes de toda a terra. Versículo 21 e 22, Cristo foi as primícias, e um dia nós também experimentaremos a mesma ressurreição. Se eu quero saber como é que vai ser a minha ressurreição, é só olhar para Cristo, diz Paulo. Olha para Cristo. Qual foi o corpo que Cristo teve? Como ele andou depois da sua ressurreição? Ele comeu? Comeu. Ele jantou com seus discípulos. Ele bebeu? Bebeu. Ele foi reconhecido? Sim. Ele reconhecia as pessoas? Sim. Ele se lembrava do que tinha acontecido? Sim. E ele lembrava as pessoas do que tinha acontecido? Sim. Então como seremos? É só olhar para Cristo, a primícia. Assim como ele foi, diz o texto, nós também viveremos e experimentaremos. Diz o versículo 24 que a vinda de Cristo, ela vai determinar o fim de todas as coisas. Nós estamos caminhando por um grande fim. A terra está dando todos os sinais que nós estamos caminhando para um grande fim. Vocês já imaginaram um dia na sua vida que Cantareira ia ficar sem água? Que São Paulo ia ficar sem água? Isso nós víamos há muitos anos atrás no Nordeste brasileiro. Eu passo constantemente por lá. Eu fico impressionado. Eu vi aquilo muitas vezes cheio de água. E recentemente, cada vez que eu passo, eu olho e falo, não é possível, não é possível, não é possível.
A palavra do Senhor diz: nós estamos caminhando para o fim. Ele está dando todos os sinais. Vai encher de água de novo? Vai, mas daqui a pouco virá outra grande seca. Daqui a pouco enche de água de novo. E o tempo vai encurtando, porque nós estamos caminhando para o fim. A palavra do Senhor é clara, versículo 24. E quando esse fim vier, então nós vamos perceber que, pela graça do Senhor, Ele, como nosso modelo, nos convidou a ir além. E quando nós, por sua imensa misericórdia, aceitamos, experimentamos essa nova realidade. Qual é essa nova realidade? Versículo 40 a 42. Os corpos celestes existem assim também como os corpos terrestres. E ele vai dizer que, versículo 42, na ressurreição, os corpos que foram semeados na corrupção serão ressuscitados na incorrupção. Serão semeados em desonra, mas ressuscitarão em glória. Semeia-se, versículo 43, na fraqueza, mas ressuscita em poder. Versículo 44, semeia-se um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Então, a palavra do Senhor diz que esse é o processo de transformação. Esse é o processo que a ressurreição faz em nós, por nós, e que nós experimentaremos. E o versículo 49 vai dizer que na ressurreição nós vamos trazer a imagem, olha que interessante essa palavra, a imagem do que é celestial. Hoje nós vivemos a imagem do que é terreno, mas depois viveremos a imagem do que é celestial. Vou explicar um pouco essa palavra imagem, porque essa palavra imagem é muito importante. A palavra imagem, ela não significa imagem no sentido físico. Ela significa imagem no sentido interior, intelectual, espiritual, sentimental. Por isso que Gênesis vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como Deus é espírito, não tem como você ter imagem e semelhança de um espírito. A ideia na palavra ali, usada tanto no hebraico quanto no grego, hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo, é que a imagem é algo interior, são valores. Eu vou responder uma pergunta que vez por outra escuto. Pastor, ok, vamos ressuscitar, Jesus Cristo vai voltar, tudo isso vai acabar, nós vamos morar com Deus na Nova Jerusalém, a nova cidade do Senhor. Mas, e se chegar lá e eu perceber que uma pessoa que eu gostava muito aqui na terra não foi para o céu, não está lá? Eu vou viver triste? A palavra do Senhor diz, por causa da imagem celestial, dos valores de Deus, da visão de Deus, você vai entender plenamente porque alguém que você gostava tanto não está lá. E não vai sofrer com isso. Por causa da imagem de Deus, você vai viver o amor a 100%, a misericórdia a 100%, a justiça a 100%. Você não terá variações sentimentais ou de julgamento. Você vai entender a mente de Deus, o projeto de Deus, o julgamento de Deus. Isso é o sentido da imagem. Por isso ela é tão importante para nós. Daí, diz o versículo 53 e 54, que nós nunca mais morreremos, nunca mais experimentaremos corrupção, nunca mais enfrentaremos dor, fome, miséria, nada disso. Porque a ressurreição de Cristo é uma declaração da vitória da fé sobre todas as incertezas. Olha o que diz o versículo 55. Paulo, concluindo o seu raciocínio, nós vamos concluir com ele, ele faz duas perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se existe algo que todo ser humano tem, é o medo da morte. Ah, eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo do jeito de morrer. A forma. Toda incerteza traz medo. Toda incerteza traz medo. Por isso o apóstolo Paulo, respondendo todas as incertezas, diz assim: não tenho mais medo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Você foi tragada. Em outras palavras, diz o apóstolo Paulo, pela fé nós não temos medo. A fé vence o medo. A fé vence a incerteza porque eu sei as respostas. Eu não sei as respostas porque eu sou mais inteligente que os outros. Eu sei a resposta porque Cristo é a resposta.
É só olhar para Cristo, é tão simples. O que garante a nossa vida depois dessa morte, o que responde aos questionamentos da nossa vida depois dessa morte, não é a palavra, o ensino, um convencimento humano, é um testemunho histórico. Jesus Cristo veio, habitou entre nós, cheio de graça e glória. Cumpriu tudo o que segundo as Escrituras estava predito sobre ele. Morreu e conforme as Escrituras ressuscitou ao terceiro dia, e conforme as Escrituras foi visto pelas mulheres, por Pedro, por todos os apóstolos, por mais de 500 pessoas, e depois Paulo diz, e depois também por mim. Não há incerteza, não há dúvida. Portanto, o medo vai embora. O medo vai embora. E diz o verso 57 e 58 assim, encerrando: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, quero lhes fazer um desafio, é o que o apóstolo Paulo está propondo aqui. Devemos viver de maneira firme, devemos viver de maneira inabalável, devemos viver de maneira sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque nós devemos ter em nosso coração a certeza de que no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Acho que não deve existir coisa pior do que uma pessoa chegar no final da sua existência, olhar para trás e dizer: minha vida não teve sentido. Muitos são os relatos de grandes homens e mulheres que foram capas de revistas, jornais ao longo de toda a sua vida, e no final falaram: estou morrendo e minha vida não teve sentido algum. Não experimentei um grande amor, não fiz nada por ninguém, não fiz a sociedade melhor, não vivi em íntima comunhão com o Senhor. Muitos são os relatos, muitos. Só você procurar que você vai encontrar, muitos. Mas o cristão jamais diz isso, jamais. Porque em Cristo Jesus a nossa obra não é vã. Quando nós somos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, a nossa vida ganha sentido. Porque nós falamos da fé, a nossa conversação não é vã. A nossa conversa tem conteúdo bíblico, que ultrapassa qualquer religião, porque é a palavra de Deus, que ultrapassa qualquer expectativa menor, porque a expectativa maior vem de Deus, e que não é mito, é fato histórico. Jesus Cristo ressuscitou, e Ele disse que todo aquele que nele crê, também experimentará a ressurreição. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, e vamos orar. O objetivo dessa carta era falar da vida como um todo, do nascimento à partida. Eu queria que você tirasse esse tempo de reflexão aqui. Esse é um lugar de reflexão. Eu gostaria de te convidar a pensar sobre como será o seu encontro com Deus. Se a nossa vida se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se esse encontro dominical é apenas um regulador moral, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Deus não te quer infeliz. Deus não te criou para ser uma pessoa infeliz. O dia que nós nos distanciamos de Deus, historicamente, Ele mesmo, diz a Escritura, veio em nosso resgate. E em Cristo Jesus, Ele morreu na cruz e ressuscitou para que nós percebêssemos o imenso amor dele por nós, o quanto Ele nos valoriza como filhos e filhas amados. Eu
quero dizer uma coisa com muito amor para você. Eu não conheço sua vida. Eu não sei se você está passando por momentos de dificuldades ou de conquistas, de certezas ou incertezas. Mas Deus sabe. E você não está aqui nessa manhã por acaso. E o que eu quero te dizer não tem nada a ver com uma igreja ou denominação, mas com Deus que te criou. Ele te conhece. E Ele conhece seu coração. E Ele quer falar ao seu coração. Já começou e quer continuar falando. Para que a sua vida tenha sentido. E para que ao final dela, você se encontre com Deus que com os braços abertos diga: vem aqui, filho, filha amado, que eu vou te mostrar a vida eterna. No Senhor, nossa vida não é vã. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor disse que quando nós falássemos contigo, o Senhor estaria com os teus ouvidos abertos. O Senhor disse na tua palavra que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria ali. E nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio de tua presença. Porque nós cremos que o teu Santo Espírito está aqui falando aos nossos corações. E queremos pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos auxilie em nossa caminhada espiritual. Ó Senhor, temos andado muitas vezes longe de Ti, comendo e bebendo e vivendo como se não houvesse amanhã. E nós queremos aqui pedir perdão, desculpa, porque muitas vezes somos ingratos contigo, não visitamos na tua casa, não falamos com o Senhor, não agradecemos, e nas poucas vezes apenas pedimos, nos momentos em que nos sentimos assim, desamparados. Mas em nome de Jesus Cristo, queremos sair daqui nessa manhã em novidade de vida. E pedimos que o teu Santo Espírito encha o nosso coração dessa fé ardente, viva, que deseja caminhar contigo e que caminhará com o Senhor. Para que a nossa vida não seja vã. Fortalece-nos. Firma os nossos pés. Toma-nos por tua mão amorosa e nos conduza como um pai que pega uma criança e conduz no caminho. Oh Deus, não nos desampare. E obrigado, porque o Senhor está sempre cuidando de nós. Nós oramos pedindo que qualquer medo nos corações aqui dessa manhã sejam retirados em nome de Jesus Cristo, e que a fé que ultrapassa tempo e espaço habite cada coração, para a glória do Senhor. Pois oramos em nome de Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou e vivo está. Em nome dele oramos. Amém.